Boa tarde a todos. Aula de Física, o tema Circuitos Elétricos, referente ao PET volume 3. Vamos lá. Vamos começar com o conceito de corrente elétrica, né? Que é o movimento ordenado de elétrons ao longo de um condutor, um material condutor que conduz eletricidade. Ele conduz bem essa passagem, que é esse movimento ordenado de elétrons, tá? Isso que é um material condutor elétrico. Nós temos um exemplo aqui que é o movimento desordenado. A corrente elétrica é esse movimento ordenado, isso que vai passar dentro do condutor do fio de cobre, de alumínio. E nós estamos vendo aqui, olha lá, condutor, o movimento ordenado de elétrons aqui, né? E aplicado uma tensão elétrica aqui, ó, que justamente vai dar força e energia para esses elétrons se moverem ao longo desse condutor. O exemplo disso é uma bateria aqui, é uma pilha. Olha lá. Então os elétrons vão seguindo esse fluxo aqui, ó. Olha lá, temos aqui o exemplo da bateria acendendo aqui uma lâmpada, que ela vai fazer o papel do resistor. A corrente elétrica vai passar dentro desse resistor, vai, no caso aqui, vai aquecer, porque a gente vai entrar no conceito de efeito Joule e vai seguir seu caminho. Temos o sentido convencional e o sentido real da corrente, tá? A gente vai sempre seguir o sentido convencional, tá? Não tem problema isso aí. Diferença de potencial. Diferença de potencial é justamente a bateria, né? Que está dando aqui energia para o fluxo aqui da corrente. A gente vai chamar de I corrente, tá? Então, o que vai estar passando aqui, ó. R vai ser o resistor, o aparelho elétrico aqui que a gente vai estar analisando, tá? Isso vai estar passando aí, ó. Então a diferença de potencial é isso aqui, ó. Vai fazer o papel da pilha ou da tomada. Então estão vendo aqui uma imagenzinha aí, né? Lá da corrente fluindo. Tem uma diferença de potencial aqui. Vai ser o papel da pilha da bateria da tomada, vai estar passando e vai estar acendendo a luz. Isso que é um circuito elétrico. São os três elementos do circuito: a voltagem, a corrente e a resistência. Então, temos alguns exemplos aí do que é o resistor lá, a lâmpadazinha. Lá dentro dela tem um filamento passando corrente elétrica lá dentro, ela aquece. Isso que a gente chama de efeito Joule, né? O aquecimento de um resistor devido à passagem da corrente elétrica. Vamos prestar atenção aqui no chuveiro, olha lá. É um resistor dentro do chuveiro. Passa a corrente elétrica aqui, isso aquece e aquece a água. É o princípio de funcionamento do chuveiro. Então nós temos aqui o conceito da resistência elétrica lá. Essa aqui vai ser a representação gráfica dela aqui no circuito. Ela vai o que? Opor a passagem da corrente elétrica. Se tem menos resistência, passa mais corrente elétrica. Tem mais resistência, passa menos. O fluxo é menor, né, de corrente. Circuito simples. Então nós aprendemos o que é a voltagem, a diferença de potencial, a corrente elétrica e a resistência. Então isso que é a forma sistemática do circuito, é assim que a gente desenha, tá? O resistor. A gente coloca esses dois tracinhos aqui representando a diferença de potencial, o fio condutor que vai passar a corrente e a resistência, tá? Então, olha lá, um exemplo disso aqui, olha lá, seria a diferença de potencial seria a bateria, o fio condutor onde é que vai passar a corrente e a resistência aqui é a lâmpada, né? Esse aqui é um interruptorzinho aqui, ó, que vai ligar ou desligar a lâmpada. Nós vamos ver aqui que essas são as três equações aqui do circuito simples. Isso que a gente vai chamar de lei de Ohm. Então, isso que é a lei de Ohm. A corrente elétrica que atravessa o circuito é diretamente proporcional à diferença de potencial, voltagem aplicada em seus terminais. Ou seja, à medida que eu vou crescendo com a corrente, ela tem que, com a voltagem, a diferença de potencial, a corrente tem que crescer linearmente com ela. Olha lá, de 1 para 2 dobrou, então a minha corrente de 0,1 tem que pular obrigatoriamente de 0,2. Então ela segue essa linearidade, tá? Isso foi que o Ohm descobriu. Então a razão entre a voltagem e a corrente vai ser o que? A resistência do circuito. Isso que é a lei de Ohm.
R igual a V sobre I. Daqui nós tiramos as outras equações. Se eu quero saber a voltagem, eu vou multiplicar a resistência vezes a corrente. Se eu quiser saber a corrente, é V dividido pela resistência, tá? Então, a partir de uma equação, temos o quê? As outras duas aqui, ó. Nós vamos usar bastante essas três equações, tá? Chama as equações básicas do circuito aí. Então, temos um exemplo aqui, ó. Esse circuito aqui, ó. Sabemos que a intensidade da corrente elétrica I ele quer saber qual o valor da intensidade da corrente elétrica I, sabendo que sua tensão é 120 aqui, ó. O V aqui é 120 e a resistência é 30. Quanto que vale? Qual que é o valor da corrente que está circulando no circuito, né? Então, vimos que I, a corrente é V sobre R. Então, vou colocar os dados aqui, ó. A voltagem é 120, a resistência é 30. Minha corrente I é 4 amperes, tá? Que é a unidade de medida de corrente elétrica. Exemplo 2. Nós temos um chuveiro que tem 12 ohms, um chuveiro aí, né, fictício. Então, vamos fazer a forma aqui, ó, o chuveiro está conectado à minha tensão, está passando no fio aqui uma corrente de 22 amperes. A resistência lá do chuveiro é 12 ohms, esse símbolozinho aqui, ó, do pezinho de cavalo. Então, essa é a figura esquemática do circuito. Qual é a tensão que está alimentando o chuveiro? Primeiro, nós sabemos da lei de Ohm que o quê? V igual R vezes I, resistência vezes corrente. Então, basta a gente multiplicar a resistência, que é, no caso aqui, é 12. Aqui veio 10, tá, gente? Desculpa aqui, tá? Vamos considerar que aqui é 10 ohms, tá? Porque eu não tinha reparado isso aqui. 10 ohms, tá? Então vai ser o quê? 10 vezes o quê? A minha tensão, a minha corrente, que é 22. 10 vezes 22, 220 volts, tá? Então só considerem que para mim, ao invés de ser 12 aqui e aqui, é 10, tá bom? Circuito em série. Nós vimos do circuito que tinha um resistor só. Agora, e se tiver mais resistor? 1, 2, 3 resistores. Imagina aquelas lâmpadazinhas de Natal, né? Que tem lá aquele monte de lâmpada. Então, isso que é um circuito em série, tá? Então, ela tem essa configuração geral aqui, ó. Tem um na frente do outro, tá? Então, lá, se eu desligar essa chave, desliga, por exemplo, aqui, ó, se forem 3 lâmpadas, as 3 desligam também, tá? Como fosse lá, uma lâmpadazinha ligada na frente da outra, tá bom? O que nós fazemos aqui? A ideia disso aqui é a gente achar o que a gente chama de resistência equivalente. Para o circuito em série, a resistência equivalente, ou seja, podemos pegar essas 3 resistências e tratar ela como se ela fosse uma só. O que eu vou fazer? Eu vou somar o valor das 3. Por exemplo, aqui, ó, o R1 aqui vale 5 ohms, a resistência 2 vale 6 ohms, e a resistência 3 vale 3 ohms. Qual que é o valor da a resistência equivalente total? Só somar 5 mais 6 mais 3 vai me dar o quê? 14 ohms. Então, esse circuito aqui, ó, é equivalente a esse aqui, ó. Eu tenho que achar a resistência equivalente para mim poder achar a corrente que está o quê? Circulando neste circuito aqui, ó. Para o caso aqui é só dividir I é V sobre R, então vai ser a voltagem dividido pela resistência equivalente. Então tem um exemplozinho lá do PET, volume 3. Ele quer saber aqui as indicações fornecidas, ou seja, aqui eu ver onde é que está meu voltímetro, o aparelho que mede a diferença de potencial entre 2 pontos de um resistor. E aqui é um amperímetro. Então ele quer saber quanto que está medindo a tensão neste ponto do circuito e a corrente neste ponto do circuito. Primeiro de tudo, nós temos que isso aqui está tratando do circuito aqui, insere lá R1, R2 e R3 aqui, tá vendo? Um na frente do outro aqui, ó, insere. A primeira coisa que nós temos que determinar aqui é a resistência equivalente dele. Quanto que vai valer? Ensinei para vocês que é a soma deles. R1 mais R2 mais R3. Então vai dar 20 mais 30 mais 10, 60 ohms. Ok?
Agora, quanto que vale a corrente? Nós sabemos que I é o quê? V sobre R. No caso, vai ser aqui a resistência equivalente. Então, vai ser 120 dividido pelo quanto? A resistência equivalente que nós calculamos. 120 dividido por 60, minha corrente vai dar 2 amperes. Então, nesse circuito aqui está circulando uma corrente de quê? 2 amperes. Agora, qual que vai ser a tensão medida neste ponto aqui? Ó? Vamos utilizar a lei de Ohm de novo para esse ponto específico do circuito aqui. Ó. V igual a RI. V igual ao quê? A resistência nós sabemos que é 30 vezes o quê? 2, que é a corrente que está passando aqui no circuito. É a mesma para todos os resistores, porque está em série. 30 vezes 2, 60 volts. Tá vendo então exemplos básicos aí da aplicação da lei de Ohm. Isso aqui, gente, é a segunda lei de Ohm, é o último exercício do volume do PET, que ele fala para a gente como é que a gente calcula a resistência, né, de um fio aí, né? Como é que a gente calcula ela? A gente tem que saber o seguinte aqui, ó, a resistência ela é proporcional ao comprimento L do fio. Quanto maior for o fio, mais dificuldade o elétron vai ter para passar aqui nele, tá? Ela é inversamente proporcional à área do fio, porque quanto maior esse raio aqui, né? Esse diâmetro desse fio aqui, ó, quanto maior for o diâmetro desse tubo, vai ficar mais fácil para o elétron passar, tá? Então, a resistência é inversamente proporcional a essa seção aqui, ó, tá? Essa área aqui, ó, da seção transversal, tá bom? E esse ρ, né? Essa letra rega aqui é o que a gente chama de resistividade do material, ela é uma constante, tem alguns números tabelados, tá? Isso aí, cada material, o aço, o cobre, o ferro, cada um tem um valor para isso, já é tabelado, tá bom? Mas é interessante a gente saber que ela é proporcional ao comprimento L do fio e inversamente proporcional à área da seção transversal. Então é isso, gente. Termina aqui. Essa foi a matéria do PET. Eu acredito que com essa explicação dá para vocês irem fazendo os exercícios, tá? Dá uma lidinha na matéria e tentem fazer os exercícios, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais.